Fala turma, beleza? Tudo bem? Bom, estamos aqui em um módulo de atualização, não é bem um módulo de atualização, não, vamos corrigir, um módulo de esclarecimento sobre uma dúvida que começou a surgir aí dos nossos alunos que estudam em legislação de trânsito com a gente, Código de Trânsito Brasileiro, sobre a formação do Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN. Que dúvida foi essa? Bom, eu estou gravando este vídeo aí em meados de abril de 2020 e há poucos dias atrás o Ministério da Infraestrutura editou uma portaria interna, a portaria número 29 de 7 de abril de 2020, que caiu nas mãos aí dos concurseiros e trouxe uma grande dúvida, trouxe uma grande confusão, né, na cabeça de todo mundo sobre a tal formação do CONTRAN que de repente mudou, parece que mudou por conta dessa portaria, e porque mudou, né, passa então a ser, né, uma atualização que tem que ser feita no Código de Trânsito Brasileiro. E aí viu essas dúvidas, os alunos começaram a perguntar: professor, é isso mesmo? O CONTRAN tem uma nova composição? Calma, muita calma, e é esse esclarecimento que eu quero te dar exatamente agora, tá certo? Bom, vamos lá, vamos entender o como é que você deve encarar para fins de prova, depois da edição dessa portaria, a formação do Conselho Nacional de Trânsito, a composição do Conselho Nacional de Trânsito. Meu objetivo aqui é deixar você preparado para que você tenha a interpretação correta de como lidar com a composição do CONTRAN para fins de prova de concurso, cujos editais, obviamente, sejam publicados a partir agora, de abril de 2020. Porque o que foi de edital publicado antes dessa portaria, nada que se falar, né? O que você estudou no nosso curso é o que está valendo. Eu vou até te adiantar, não vai mudar muita coisa não, tá bom? Mas você precisa entender o que é que eu estou dizendo. Vamos lá então, vem comigo aqui, vamos então entender, né, como é que você precisa estudar isso, entender isso, né? Estamos aqui então dentro do Sistema Nacional de Trânsito e aqui eu trouxe para você aquele nosso famoso organograma. Se você já estudou, já viu as nossas aulas, conhece muito bem esse organograma, não é? E aqui eu não quero entrar em detalhes dele, vou apenas relembrar você que o DENATRAN, que não é o nosso foco aqui, né, desse vídeo de esclarecimento, mas eu preciso só lembrar que o DENATRAN, por força do decreto 9676 de 2019, né, o DENATRAN, que é o órgão máximo executivo de trânsito da União, ele hoje é subordinado à Secretaria Nacional de Transportes Terrestres do Ministério da Infraestrutura, e essa subordinação, por força desse decreto, nos faz concluir, inferir, que é o Ministério da Infraestrutura o coordenador máximo do Sistema Nacional de Trânsito. Agora o que eu estou te dizendo, tá? Nos leva a concluir, a deduzir que é o Ministério da Infraestrutura o coordenador máximo do Sistema Nacional de Trânsito, mas é uma dedução por força do que está lá no decreto 9676, na verdade no anexo 1 do decreto 9676, que dá essa subordinação do DENATRAN ao Ministério da Infraestrutura. Não há nenhuma lei, nenhum decreto que expressamente diga que é o Ministério da Infraestrutura, e isso nem está no CTB também, o coordenador máximo do Sistema Nacional de Trânsito. Portanto, o primeiro esclarecimento: se só o CTB for cobrado no seu concurso, Lei 9.503, nem tem que se preocupar quem é o Ministério coordenador do Sistema Nacional de Trânsito, não. Precisa se preocupar só com o que diz lá no artigo 9º do CTB, que diz que é o presidente da República que vai dizer, que vai determinar quem é o ministério ou entidade, coordenador máximo do Sistema Nacional de Trânsito. Só isso. Agora, existe um decreto que até então era o que estava valendo quando ele era cobrado em prova de concurso, o PRF 2018 cobrou, o decreto 4.711, que diz, né, que é o Ministério das Cidades o coordenador máximo do Sistema Nacional de Trânsito. Pasme, ainda está em vigor. A preço de hoje, ainda não foi revogado pelo atual governo. Portanto, se o decreto 4.711 for cobrado e a banca citar que é o Ministério das Cidades, que nem existe mais o órgão coordenador máximo do Sistema Nacional de Trânsito, é isso que vai estar valendo. Mas eu não estou falando aqui, eu não quero falar com você sobre DENATRAN, nem sobre o Ministério da Infraestrutura. Eu quero falar sobre a composição do CONTRAN, mas eu precisava te lembrar esse detalhe, tá certo? Vem comigo então, vamos lá.
Vamos falar sobre o Conselho Nacional de Trânsito, que você sabe que é o órgão máximo normativo e consultivo de trânsito, não é? Ele é um órgão colegiado porque ele é formado o quê? Por pessoas, por representantes de órgãos e entidades, tá certo? Por isso que ele é um órgão colegiado. Ele é um órgão colegiado do Ministério da Infraestrutura por força do Decreto 9676 de 2019 e por força do artigo 10 do CTB, tá certo? Do CTB, ele é sediado no Distrito Federal. Se você lembra bem do artigo 10, ele diz exatamente isso, né? Conselho Nacional de Trânsito, presidido pelo dirigente, com sede no Distrito Federal, presidido pelo dirigente máximo, pelo dirigente do órgão máximo executivo de trânsito da União, que é o DENATRAN, tem a seguinte composição, 2 pontos. Aí lá nesse artigo 10, você vai ver um rol de ministérios e mais um órgão que é a NTT, como os órgãos que têm representantes no CONTRAN. Só que você lê alguns daqueles órgãos, você vai ver que tem órgão que nem existe mais, Ministério da Justiça, Ministério do Exército, tá certo? Ministério da Educação e Desporto, Ministério do Meio Ambiente e Amazônia Legal, nem existe mais esses nomes. Mas atenção, se for só o CTB que for cobrado na sua prova, são esses nomes que você tem que levar para a sua prova, tá bom? São esses nomes que tem que levar para a sua prova. Professor, mas você falou que o decreto 4.711 está em vigor e ele traz uma composição do CONTRAN também, não é? Traz. E para que esta composição seja cobrada, ela também, o decreto 4.711 precisa estar também expressamente citado no edital. E que composição é essa? Vamos rever. Olha só, hoje a composição do CONTRAN está uma baguncinha, tá certo? Por quê? Porque o artigo 10 diz que ele tem uma composição. E o decreto, o artigo 10, diz que tem uma composição, tá certo? O artigo 10 do CTB. E o decreto 4.711 diz que ele tem outra, tá bom? Segundo o decreto 4.711, que ainda está em vigor, o CONTRAN é composto por representantes dos seguintes órgãos: Ministério da Ciência e Tecnologia, Ministério da Educação, Ministério da Defesa, do Meio Ambiente, dos Transportes, das Cidades, da Saúde. Então, esses ministérios aqui têm representantes no CONTRAN, segundo o decreto 4.711/2003, que ainda está em vigor. E você tem que torcer para que ele não seja cobrado no seu concurso, né? Bom, e aí completa-se essa composição com mais 3 órgãos que, esses sim, estão lá no artigo 10 do CTB, tá bom? O Ministério da Justiça, do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e um representante da Agência Nacional de Transportes Terrestres. Estes estão lá no artigo 10 do CTB. De forma que, se a Lei 9.503, CTB, for cobrado no edital do seu concurso e também for cobrado o decreto 4.711 de 2003, então você vai ter que entender o quê? Você vai ter que aceitar que é essa composição que você está vendo aqui, que é a composição que você tem que memorizar para fins de prova, tá certo? Só que é um detalhe. Esse decreto está em vigor, beleza? No ano passado, 2019, o governo Jair Bolsonaro, por meio da medida provisória número 882, tentou então modificar esta composição do CONTRAN. Tentou modificar no CTB toda a composição do CONTRAN, trazendo algumas regrinhas. Né? Ela vigorou por 120 dias, essa composição, mas o Congresso não votou essa medida provisória, ela caducou. E toda aquela mudança que o governo estava tentando caiu por terra, passando de novo a valer o que estava lá no artigo 10 CTB, como está hoje. É só você pegar lá que está lá hoje, Ministério do Exército ainda. Tá bom? Mas, professor, então como é que eu vou fazer para fins de prova? Não, você não vai fazer nada, você vai observar. É a Lei 9.503 que está lá, então você tem que memorizar o que está na Lei 9.503. O decreto 4.711 foi cobrado? Foi. Então você tem que memorizar essa composição, né, do jeitinho que está aqui. Do jeitinho que está aqui. Só que você deve estar se perguntando, beleza, professor, tranquilo, mas isso aí eu vi na sua aula. Agora, por que você falou da portaria 29 de 7 de abril de 2020? Por que ela está causando confusão? Aliás, eu até sei, professor, porque eu já vi essa portaria, eu estou confuso mesmo. Me esclarece aí. Tudo que você falou até agora eu já sabia.
Tá, antes de falar dessa portaria, deixa eu te dar outro esclarecimento aqui. Olha só, no início do governo Jair Bolsonaro, foi editada a medida provisória número 870 de 2019. Todo novo governo, ele edita a medida provisória para trazer a composição ministerial, não é? Todo governo novo traz lá a sua ideia de ministério. O governo Bolsonaro transformou 40 ministérios em 22, sei lá, né? Diminuiu pra caramba. Para que ele faça essas mudanças, ele precisa editar logo no início do governo a medida provisória, para que essa medida provisória seja votada no Congresso, vire lei e os ministérios sejam fundidos, sejam criados novos, enfim, os nomes, né, correspondam àqueles nomes que o novo governo quer dar. E o governo Jair Bolsonaro assim o fez na medida provisória número 870 de 2019, que depois virou lei. A Lei 13.844 de 2019, trazendo então a nova, né, estrutura ministerial do governo Jair Bolsonaro, que obviamente está bem diferente, né? Você já sabe, está bem diferente do que está aqui, né? Não existe mais o Ministério do Transporte, não existe mais o Ministério das Cidades, não é? Houve uma fusão do Ministério da Cultura com o Ministério da Educação, se não me engano, né? Enfim, o Ministério da Justiça passou de Justiça e Segurança Pública. Enfim, mudou tudo isso, e é normal que mude mesmo, é bem normal que mude mesmo. Agora, esses ministérios, né, assumem certas funções, novas funções, perdem algumas, mas houve então uma mudança de nomenclatura. E a Lei 13.844, que mudou, né, que trouxe, que foi sancionada pelo Congresso com a nova estrutura de ministério, trouxe lá, né, a estrutura ministerial. Beleza. A partir daí veio o decreto 9676, dando ao Ministério da Infraestrutura, que foi criado no governo Jair Bolsonaro, digamos assim, a incumbência de tratar da política nacional de trânsito. E isso está lá no decreto 9676. Então, eu quero te mostrar aqui o seguinte, olha só. A MPV número 870 foi votada e criou a nova estrutura ministerial, certo? Estrutura ministerial do governo Jair Bolsonaro. Beleza. Tá certo. E aí ela cria os ministérios do governo Bolsonaro e lá, né, depois dessa lei, ela é regulamentada por vários decretos, dentre eles este aqui, o 9676, que tem um anexo 1, que em seu artigo 1º, inciso 2, diz o quê? Diz o seguinte, olha, o Ministério da Infraestrutura, órgão da administração pública federal direta, tem como áreas de competência os seguintes assuntos, dois pontos: Política Nacional de Trânsito. Então, a partir daí, ficou certo, né? O Ministério da Infraestrutura foi criado pela lei, a Lei 13.844. E aí o decreto regulamentou, trazendo as funções do Ministério da Infraestrutura, dentre elas, de cuidar da Política Nacional de Trânsito. E é por meio dessa função que só agora, em 2020, que ele editou uma portaria, a portaria número 29, que trouxe, então, né, ela traz os nomes dos titulares e suplentes dos órgãos que compõem o Conselho Nacional de Trânsito. E olha só, ela traz em seu artigo 1º, daqui a portaria número 29, de 7 de abril de 2020, do Ministério da Infraestrutura, tem o seguinte objetivo. Ela tem assim, ó, a ementa dela é assim, ó: o Ministro de Estado da Infraestrutura, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 1º, inciso 2 do anexo 1 do Decreto 9676, e considerando, olha só, o artigo 10 da Lei 9.503, que é o Código de Trânsito Brasileiro, resolve o quê? O ministro resolve designar os membros do Conselho Nacional de Trânsito, o qual será presidido pelo diretor do Departamento Nacional de Trânsito. Gente, essa informação já está no artigo 10. Já está no artigo 10. Nenhuma novidade para você. Tá certo? O que vai ser estranho para você é o que vem agora. Essa portaria ela vai designar os membros do Conselho, né? Os nomes dos membros do Conselho Nacional de Trânsito, que você já sabe que é presidido pelo diretor do Denatran, porque está lá no artigo 10 do CTB, mas que membros são esses?
Que órgãos são esses? Bom, o nome dos membros não nos interessa. É um titular, um suplente. Titular, um suplente de cada órgão. O titular é o ministro, você vai ver, tá certo? E o suplente é um nome lá qualquer. Esses nomes não nos interessam, mas interessa saber que órgãos são esses que essas pessoas vão representar. Porque, em tese, professor, esses órgãos, então, são os órgãos que compõem o CONTRAN agora, não? Vamos ver aqui. Olha só, eu fiz uma tabela comparativa, tá bom? Fiz uma tabela comparativa para você entender. Olha só, o artigo 10 do CTB diz o quê? O Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, com sede no Distrito Federal e presidido pelo dirigente do órgão máximo executivo de trânsito da União, tem a seguinte composição. E olha o que diz o artigo 1º da portaria. Vou sempre comparando um com o outro, tá bom? Esta portaria designa os membros do Conselho Nacional CONTRAN, o qual será presidido pelo diretor do Departamento Nacional de Trânsito. 2 pontos. Aí vem. Olha o artigo 10. O artigo 10 diz que o CONTRAN tinha que ter um representante do Ministério da Ciência e Tecnologia. Aí, o inciso 2 do artigo 1º traz assim, olha, representantes do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. 2 pontos. Aí traz os dois nomes. O que essa tabela me mostra? Me mostra o nome de um ministério, que era lá do artigo 10 do CTB, de 1997, e o nome do ministério é equivalente a este na portaria 29 de 7 de 2020. Beleza? E assim vai ser com todos os ministérios que estão lá no artigo 10, ou seja, a portaria, em tese, atualizou a nomenclatura daqueles, ela só diz o seguinte, olha, aquele ministério ali chama-se hoje isso, tá certo? Voltando aqui, você vai ver isso. Isso aqui nós já vimos, se você continuar, você vai ver. Opa, que eu estou repetindo, se continuar, você vai ver, ó. Representante do Ministério da Ciência e Tecnologia, já vimos, né? E representante do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Só repetir aqui, tá? Beleza. Então, esse agora é o que, em tese, fazia esse outro. Lá no CTB tem um representante do Ministério da Educação e Desporto. Hoje são representantes do Ministério da Educação. Continua sendo um, continua, porque é um titular e todo titular tem um suplente, tá bom? Beleza. Mas olha a comparação aqui, este agora, né, exerce as funções daquele lá de 1997. Aí vem um representante do Ministério do Exército. Esse não existe mais, mas existe um ministério hoje que faz o trabalho daquele, não é? Não só daquele, mas das outras forças armadas. Os representantes do Ministério da Defesa. Lá no CTB fala um representante do Ministério do Meio Ambiente e Amazônia Legal. Quem é que exerce essas funções hoje? O Ministério do Meio Ambiente. Tá certo? Beleza. E aí vai. Lá no CTB diz o Ministério do Transportes. Esse não existe mais, porque este foi incorporado, né, e foi transformado aí em Ministério da Infraestrutura. Então, hoje é este. E olha só, e é esse aqui, beleza. E aí vem aqui o inciso 20 do CTB, do artigo 10, que diz assim, olha, um representante do Ministério ou órgão coordenador máximo do Sistema Nacional de Trânsito. Olha que interessante o que a portaria nos diz, que ele vai dar o nome dos representantes do Ministério, coordenador máximo do Sistema Nacional de Trânsito, e nos coloca entre parênteses, Ministério da Infraestrutura. Opa, professor, então está confirmado. Está confirmado que é o Ministério da Infraestrutura. Está. A pergunta que eu vou fazer para você é o seguinte, essa portaria é lei? Esta portaria é um decreto? Não. É um ato normativo interno do Ministério da Infraestrutura. Para que a banca cobre que o Ministério da Infraestrutura é o órgão coordenador máximo do Sistema Nacional de Trânsito, tem que cobrar essa portaria no edital, não tem não? Se essa portaria não for cobrada, tá bom? Então tá, mas não termina aqui não, tem mais. Lá o CTB dizia que tinha que ter um representante do Ministério, que já foi, né? Tô só repetindo de novo. Que tinha que ter um representante do Ministério da Saúde. Isso aqui não mudou não, tá igualzinho, né? Beleza, igualzinho. Como estava no decreto 4.711 também. Um representante, lá no CTB disse que era um representante do Ministério da Justiça. Hoje são os representantes do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Esse faz a função hoje daquele de 1997, não é? E olha aqui, ó,
um representante do Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Esse nem existe mais, porque ele foi fundido com o Ministério do Planejamento, o Ministério da Fazenda, para virar um ministério só, um superministério. O Ministério da Economia, portanto, ele faz a função deste aqui à época, né? E, por fim, o CTB pede o representante da Agência Nacional de Transportes Terrestres. Aqui está ok, está no plural só porque tem o titular e o suplente. Pronto. Professor, então tá aí a nova composição do CONTRAN. Em tese, não é? Porque os números mudaram. A portaria foi muito inteligente. Como o Congresso não votou aquela MP que mudava no CTB os nomes dos ministérios, a portaria apenas fez os ministérios equivalentes e colocou ali seus titulares e representantes. Mas não existe nenhum normativo que eu saiba, já fiz uma pesquisa, nenhum normativo, nenhuma lei, nenhum decreto que traga expressamente são representantes, são componentes, né? O CONTRAN terá representantes dos seguintes órgãos e trazer esses órgãos como estão aqui na portaria. Não tem. A portaria fez uma equivalência entre o artigo 10 e os ministérios que hoje fazem o serviço daqueles listados lá no artigo 10, percebe? Beleza? E aí vem a pergunta, não é? Que não quer calar. Professor, o que é que eu faço para minha prova? Pelo amor de Deus. Rapaz, olha a minha resposta. Depende do edital. Depende do edital. Por quê, professor? Olha só. Se o edital cobrar só a Lei 9.503, será a literalidade do artigo 10 que deverá ser cobrada e que você deve, então, levar para a sua prova. Tá certo? Professor, mas ali está tudo antigo, os ministérios, você acabou de mostrar uma tabela que nem existe mais alguns daqueles no nome que está. Eu sei. Mas se for só o CTB que for cobrado, é só o artigo 10 que você tem que estudar do CTB. Beleza? Tá, professor, mas me explique mais aí. Tá aqui, cara. Se cobrar também, se o edital cobrar também o decreto 4.711, vale o que consta no decreto 4.711. Professor, mas o Ministério das Cidades nem existe hoje. Eu sei, mas o decreto está lá ainda. E se a banca resolver cobrar via edital recente agora, cobrando o decreto 4.711? Vai cobrar aquelas nomenclaturas que estão lá, dos ministérios que estão lá, que eram os ministérios de 2003, governo Lula, percebe? E tem o Ministério das Cidades como coordenador máximo. Mas se o decreto for cobrado, é ele que você tem que entender para a sua prova. Beleza? Ixi, professor, então e a portaria? Pois é, não é? E a portaria, não é? Olha só, a portaria número 29 de 2020 só pode ser cobrada se vier expressamente citada no edital. É isso mesmo. Todos esses nomes desses ministérios que acabamos de ver nessas tabelinhas, aqui vou mostrar de novo, tá certo? Olha só, todos esses nomes que estão aqui nesta coluna só podem ser cobrados como tal, tá certo? Se a portaria for expressamente cobrada no edital do concurso, tá certo? Então, todos esses nomes aqui só podem ser cobrados como tal se a portaria número 29, de 7 de abril de 2020, uma portaria interna do Ministério da Infraestrutura, for cobrada no edital. Essa portaria foi publicada no Diário Oficial da União. Todas as portarias que designam representantes de colegiados têm que ser publicados no Diário Oficial, tá certo? Mas para que estes nomes sejam cobrados como órgãos componentes do CONTRAN, a portaria número 29 tem que ser cobrada no edital, porque se não for cobrado no edital, a banca não pode sonhar nem dizer que é o Ministério da Infraestrutura, o órgão máximo coordenador do Sistema Nacional de Trânsito, beleza? Minha opinião, não sei se você precisa se preocupar com essa portaria. Precisa saber que ela existe, está aí, e que se for cobrada, aí você coloca os nomes desses ministérios nos seus estudos, substituindo lá o que está no artigo 10, né? Agora, você sabe, portaria não atualiza a lei.
portaria é um órgão, é um ato normativo bem infralegal. Nem atualiza a lei, nem atualiza decreto, tá bom? Então, se a banca cobra a portaria do Ministério da Infraestrutura, número 29 de 2020, é porque ela quer saber mesmo se você conhece os nomes atualizados dos componentes do CONTRAN, que é o que de fato acontece na prática. Mas para fim de prova, precisamos ser muito pragmáticos. Se cobrar só a Lei 9.503, artigo 10, do jeito que está escrito lá. Se cobrar a Lei 9.503 e o Decreto 4.711, aí você já sabe que a banca vai fazer uma mescla, mesmo que desatualizada. E só pode cobrar os nomes novos se a portaria número 29, de 7 de abril de 2020, tiver sido expressamente cobrada. Se não for, esquece. Se não for cobrado no edital do seu concurso, esquece e fica tranquilo, beleza? Grande abraço, era esse esclarecimento que eu queria te dar. O resumo total da ópera é que se a portaria não aparecer no edital, velho, pra ti não serviu de nada saber que ela existe, tá bom? Então, eu assim, minha opinião pessoal é que raramente ela vai aparecer em edital de concurso. Até que portaria, meu amigo, você cria, revoga, é muito fácil, tá lá no âmbito do ministério, tá certo? Não precisa pedir a bênção de ninguém para revogar uma portaria, mudar a portaria, tá certo? A seu bel entender, beleza? Espero ter esclarecido. Deus te abençoe. Grande abraço e até a próxima. Valeu!